Olá, turma! Cheguem mais, ajeitem-se aí nas cadeiras, vamos embarcar numa jornada incrível agora. Hoje a gente vai descobrir a verdadeira magia do nosso teatro popular brasileiro. É sério, vamos entender como simples pedaços de madeira e um pouco de pano conseguem juntos contar a história de uma nação inteira. Preparado para essa viagem? Então vamos lá! Bom, para começar, bora conhecer um clássico. Esse é o espetáculo O Romance do Vaqueiro Benedito. Pensem numa história cheia de aventura. Temos aqui os apaixonados Benedito e Margarida e, claro, o imponente Boi Estrela. Só que o amor desses dois esbarram num problema gigantesco. O pai da Margarida, o temível capitão João Redondo, que não aceita esse romance de jeito nenhum. E o que acontece quando eles descobrem que vem um bebê por aí? A solução é fugir desesperadamente para a cidade grande. É uma confusão daquelas, super engraçada e muito cativante. Mas o detalhe mais legal é que essa história não ganha vida só com os movimentos dos bonecos, não. A mágica acontece de verdade graças a uma trilha sonora ao vivo, pulsante. Esses músicos não estão ali só para fazer um som de fundo, sabe? Eles são a própria alma da apresentação. Eles conduzem a trama, embalam a emoção de quem está assistindo, tudo isso ao som de ritmos bem tradicionais lá do nosso Nordeste, tipo o xote e o chachado. São eles que ditam o ritmo dessa fuga do Benedito e da Margarida. Tudo isso faz a gente parar e pensar. Afinal de contas, que tipo de teatro é esse? Pensem um pouquinho na mágica que faz essa apresentação de rua acontecer de um jeito tão solto, tão orgânico. Não tem palco gigante, não tem cortina de veludo, nada disso. A gente está falando de uma manifestação cultural vibrante que encontra seu palco ali, no calor das ruas, na interação direta com a comunidade. Bom, desvendando o mistério, a gente está falando do maravilhoso Teatro de Mamulengos. Essa é uma das formas mais tradicionais de teatro de animação popular itinerante no Brasil, com raízes fortíssimas no Nordeste. A galera que faz isso usa muito o que a gente chama de boneco de luva. Imagina só, eles vestem o boneco com um camisolão de pano, que é uma sacada genial para esconder a mão e o braço de quem está manipulando. O objetivo principal do Mamulengo é contar histórias com a cara da região e, principalmente, usar muita sátira para fazer a gente rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre a nossa própria sociedade. E quem faz a mágica acontecer é uma equipe fantástica, que a gente chama carinhosamente de brincantes. Cada um tem um papel que é simplesmente insubstituível. O mestre, por exemplo, é o coração do negócio. Ele cria os bonecos, atua como personagem principal e manipula. Aí entra o contramestre, que divide a cena com o mestre e garante aquele improviso rápido, super afiado. Tem também o Mateus, um personagem fixo que faz algo incrível. Ele quebra a barreira do palco e conversa direto com o público. E para amarrar tudo, os instrumentistas, trazendo a energia da sanfona de 8 baixos, do triângulo, do ganzá e da zabumba. É um trabalho em equipe impressionante. Então, um ponto crucial para a gente entender é que essa tradição não caiu do céu. Ela é, na verdade, uma mistura riquíssima de influências históricas imensas. De um lado, a gente tem as raízes africanas, que trouxeram essa tradição de fazer cerimônias ao ar livre, as representações divinas e a força enorme de contar histórias em comunidade. Do outro lado, as raízes europeias entraram com a dinâmica daquelas trupes que viajavam sem parar, as apresentações no meio da praça pública e aquele improviso que vem lá da commedia dell'arte italiana. É o Brasil pegando o mundo e traduzindo do nosso jeitinho. Vamos olhar essa influência africana um pouco mais de perto. Historicamente, em lugares como o Mali, os bonecos de madeira e as máscaras eram, e ainda são, muito usados pelas comunidades em espaços abertos. Mas, gente, isso ia muito além de só divertir o povo. Era um jeito fundamental de conduzir rituais sagrados, de debater a justiça ali da região, de honrar os antepassados e passar histórias de geração em geração. Essa relação tão natural entre a performance, o espaço aberto e a roda formada pelo público é um eco direto que o nosso mamulengo nordestino mantém mais vivo do que nunca. A parte europeia também é super interessante nessa mistura. Se a gente voltar no tempo, lá para as feiras livres do século XVII, existiam os saltimbancos e as companhias de teatro mambembês. Essa galera cruzava distâncias enormes em carroças, levando a arte do improviso direto para o meio do povo, em feiras e festas populares. E foi justamente essa alma nômade, corajosa e essencialmente de rua que ajudou a moldar o espírito viajante dos nossos brincantes brasileiros. Com uma bagagem histórica tão pesada e rica, é impossível tratar essa arte só como um passatempo. Justamente por causa dessa importância gigante para a nossa identidade nacional, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu oficialmente o Teatro de Mamulengos como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 2015.
Isso significa que o Estado brasileiro entende a importância e protege não apenas os bonecos físicos, mas os saberes, as técnicas de fazer cada peça, as músicas e as formas totalmente únicas de expressão dessa comunidade de artistas. E para garantir que as próximas gerações conheçam tudo isso, o papel dos mestres de hoje é absoluto. Eles são verdadeiros heróis da preservação. Um grande exemplo é o Chico Simões, que criou o premiado grupo Mamulengo Presepada. Ele exibe com muito orgulho a coleção de bonecos dele, sendo que vários foram presentes de mestres antigos, como o saudoso mestre Solon. Pessoas super dedicadas, como o Chico, entregaram a própria vida a viajar pelo Nordeste, pesquisar, aprender técnicas e garantir que esse conhecimento ancestral nunca se perca no tempo. E isso ilustra perfeitamente o fenômeno social que é o teatro popular. Imagina uma multidão encantada parando tudo nas ruas de Évora, lá em Portugal, só para assistir a uma apresentação de Mamulengo. É isso que acontece quando a arte quebra as paredes do teatro convencional e ocupa democraticamente o espaço público. Reparem em como a roda de pessoas se forma supernaturalmente. O teatro de rua tem essa força incrível de pausar a nossa correria do dia a dia e transformar a calçada no espaço de pura convivência humana, sem barreira nenhuma entre quem conta e quem ouve história. O que nos leva a um debate fundamental para a nossa turma hoje: a democratização da cultura. Por que será que é tão vital que a arte chegue de graça nas escolas, inspirando crianças como essas em Brasília ou ocupando as praças das nossas cidades? A resposta é que a arte pública promove a acessibilidade. Ela garante que o conhecimento, a crítica social e a gargalhada alcancem todo mundo. Ocupar os espaços com arte promove a interação e prova que a cultura é um direito de todos e não um privilégio. A teoria é fascinante, claro, mas é na prática que a gente consolida o aprendizado. Agora é a vez da nossa turma virar protagonista. A nossa explicação vai virar uma verdadeira oficina prática. A ideia aqui é que cada mente curiosa vire um aprendiz de brincante. Nós vamos descobrir como é fácil e divertido dar vida a essa arte fabricando nossos próprios bonecos de mamulengo. O processo é super criativo, manual e usa materiais recicláveis de um jeito muito inteligente. Primeiro, a gente amassa jornais em formato de bola e passa fita e cola para estruturar a cabeça. Depois que secar, entra a tinta para pintar o rosto e dar aquela expressão para o boneco, além de uns fios de lã bem coloridos para fazer o cabelo. E o corpo é super sustentável. A gente usa uma garrafa PET. Nela, a gente fixa umas pernas de papelão e braços articulados feitos de jornal e palito de sorvete. O grande finale é vestir essa garrafa com os retalhos de tecido bem vibrantes e prender a cabeça no topo. E pronto! A gente tem um boneco preparado para manipulação direta. Para encerrar o nosso mergulho cultural, deixo aqui um desafio bem provocativo para a turma pensar. Com esses bonecos novinhos em mãos, de que maneira a praça aí da vizinhança pode virar um grande palco a céu aberto? O conhecimento tradicional só sobrevive de verdade quando a gente coloca ele em movimento e compartilha com os outros. A missão agora é ocupar os espaços públicos, fazer rodas, improvisar diálogos e manter essa chama mágica e irreverente do teatro de Mamulengos sempre acesa. Então, como é que vai ser a história que vocês vão contar na rua?